Eu lembro quando eu era pequeno, no dia dos finados, eu ficava na frente ali do cemitério da Consolação, lá em São Paulo. Ficava cuidando de carro lá. E aí eu ficava, ô tio, deixa eu cuidar do seu carro aí e tal. E aí passava a pegadinha do Silvio Santos, assim, passava... Com o esqueleto. Eu te vejo no inferno! Mas é muito bom. Começando mais um Fake Nós aqui no Mob Show. E hoje falando do dia dos finados. Os que chegaram ao fim, será que é isso? Será que sempre chove no dia de finados? Setembro chove? Ah, não, porque é novembro. É verdade. Novembro chove? É, novembro chove. O dia de finados foi incluído na liturgia católica por volta ali do século XIII pelo monge beneditino Odilon de Cluny, na França. De Clu de quem? Cluny. Ah, tá, entendi. Como no dia 1º eles comemoram aqueles que morreram em estado de graça, o dia 2 ficou pra todo o resto, né? Morreu em desgraça. Não. Mas no México fizeram o contrário, né? No México começa no dia 31 de outubro, o dia dos mortos, como é? El Dia de los Muertos. Comemora no dia 31 de outubro e vai até o dia 2 de novembro. Os caras gostam de morto, hein? Fica 3 dias comemorando morto. Já na Espanha, o finados é no dia 1º de novembro e nos Estados Unidos tem o Halloween, que é dia 31 de outubro, né? Então tá todos conectados ali. Mas por que a gente tá falando disso tudo hoje, do dia dos finados? Porque a gente quer falar... Porque você emagreceu, dá uma afinada. Não, afinados ou afinadas? Não, é porque a caveira fica afinada. Depois que você morre, você dá uma afinada, Entendi. né? Mas por que a gente está falando disso? Porque a gente está perto do dia dos finados e também porque desde pequeno eu escuto falar que todo dia de finados chove. Será que todo dia de finados chove mesmo? Para quem acredita nisso, muita gente associa a chuva à tristeza, né? As lágrimas de Deus que estão caindo e todas as almas, né, que morreram, tal, e por isso, né, você está lamentando a perda dos entes queridos e tal. Mas é claro que isso não serve para todo mundo, né? Que, por exemplo, numa região que é árida, que não chove nunca, o dia que chove é dia de festa, né? É de alegria, com certeza, né? Em lugares que tem chuva ácida, ninguém quer que chova, Pois né? é. E tem pessoas que morreram e que não fazem falta nenhuma. E ninguém Mas isso é fica triste o outro quando... detalhe. Tem uma revistinha do Batman, né, que começa sobre Gotham, porque Gotham estava super poluída, né, por causa das indústrias, e tinha uma chuva constante, que era uma chuva ácida por causa dos produtos químicos, né? E aí o Batman vai contando toda uma parte poética da chuva, como ele ficava na borda dos prédios, olhando a cidade e tal, não sei o quê, e dizem que Deus chora por Gotham, e por isso que não para de chover, porque Gotham está perdida. Eu diria que Deus, na verdade, abandonou Gotham. Então, isso que está caindo não são lágrimas. O que é Golden Shower? Mas será que chove mesmo todo dia de finados, Pirula? Eu suspeito que não. Sim e não. Isso depende muito de onde você está. A verdade é que no sul do Brasil, por exemplo, nesse período que é o começo da primavera, vai chover mais, porque é um período que sempre chove. Já, se não me engano, no Nordeste é um período que chove menos, quer dizer, ainda não começaram as chuvas em novembro, alguma coisa assim. Teve inclusive um estudo feito pelo Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural, o INCAPER, ou INCAPER, ou INCAPER. Não sei como poder pronunciar isso daqui. Ele analisou os últimos 40 dias de finados, né, nos últimos 40 anos lá no Espírito Santo e chegou à conclusão de que apenas em 19 deles teve chuva. Ou seja, você tem 50% de chance de chover no dia de finados ou não, no Espírito Santo, pelo menos. Então a probabilidade de chover é praticamente a mesma. Eu saí do Twitter, mas em 2011 eu ainda estava lá, né? O Cardoso tinha feito uma análise dos últimos 15 anos para saber quando tinha chovido no dia de finados em São Paulo e no Rio de Janeiro, né? E ele chegou à conclusão de que teve 5 dias de chuva para 10 dias de não chuva. Ou seja, o pessoal não está chorando muito pelo morto, não. Em São Paulo e Rio, pelo menos. Mas o fato de não ter chovido nesse dia ou de ter chovido não quer dizer muita coisa, porque ele analisou apenas o dia 2. Mas as chuvas podem ter começado no dia 1º ou pode ter prosseguido até o dia 3. Então esses dados aí, estatisticamente, a gente não consegue levar em conta. Não é só dia de finados, né? Pois é. Mas aí abre um precedente para a gente poder falar sobre viés de confirmação. Isso é que é o mais importante. E é aí que eu queria chegar. Toda vez que eu vou pegar o ônibus já passou. Então quer dizer que tem uma relação cósmica que faz com que o ônibus passe sempre depois que eu cheguei no ponto e não com você que está sempre atrasado. Outro exemplo é quando a gente está com machucado. Meu pai falava muito isso. Poxa, quando a gente está com machucado no braço, parece que todo mundo só bate naquele lugar. Unha encravada no dedão. E você entra no ônibus, vão pisar na unha que está encravada.
Por que isso acontece? Porque a gente só presta atenção quando dói. Exatamente. Um dia de finados que não chove, a pessoa não olha assim e fala assim, olha, hoje é dia de finados e não choveu. Simplesmente a pessoa desconsidera aquilo da sua estatística própria que ela tem dentro da própria cabeça dela. Agora, quando chove no dia de finados, olha, tá vendo? Sempre chove no dia de finados, sempre chove. O viés de confirmação, ele é comum em todas as áreas, para todas as pessoas. Ele é um fio solto do nosso cérebro, então ele sempre vai acontecer. Você precisa lutar contra o viés de confirmação. Infelizmente, em algumas profissões, você não tem um treinamento tão grande para isso, né? E mesmo em outras que deveriam ter, também não tem. Então, por exemplo, a gente sempre cita o exemplo de alguns jornalistas, né, que às vezes acabam já começando uma matéria com uma ideia final já em mente e eles conduzem a matéria justamente para provar aquilo que eles querem, né? O pessoal avisou aqui que o planeta está derretendo ali, ó. Tá vendo? Aquecimento global. Aquecimento global, o planeta está derretendo. E é por isso que a ciência, que também tem viés de confirmação, quer dizer, o cientista, né? O cientista tem viés de confirmação. Muitas vezes ele é perceptível no seu trabalho e são os outros cientistas que precisam criticar. Né? E para evitar esse viés de confirmação é que, pelo menos na ciência experimental, você faz o teste duplo cego. Que significa que nem o experimentador e nem o experimentado sabem o que está sendo avaliado ou qual está sendo avaliado. Então, por exemplo, tem uma quantidade de tubos de ensaio de cultura de bactéria. Você tem que dar metade um determinado remédio e na outra você vai dar placebo. Uma coisa que não tem nada, é água que não tem nada. Ao invés de você saber para qual você está dando, você mistura tudo, tá tudo que nem aqueles envelopinhos do jogo detetive, você lembra? Uhum. Os envelopinhos tá lá dentro, você não sabe qual é qual, e só depois é que você vai ver quais numerinhos que eram os que tinham o placebo e os que tinham o remédio de fato, né? Justamente para que o experimentador, na hora, não tenha vontade de, sei lá, de injetar mais de uma determinada substância do que outra. Até inconscientemente, né? Inconscientemente. Quando você vai fazer isso com experimentos com humanos, por exemplo, entrevistas psicológicas, essas coisas assim, é pior ainda, né? Porque às vezes o experimentador, já imanando quem que vai responder, como vai responder, acaba conduzindo daquele jeito, né? A gente sabe que tem diferença, né, entre o comportamento dos seres humanos para outros seres humanos, né? Por isso que a gente tem que isolar os vieses de confirmação. Então é isso, deixa aí nos comentários se você acha que vai chover no dia dos finados. E se chover, escreve aí que choveu na sua cidade. Não se esqueça de assinar aqui o Move Show e de curtir esse vídeo e todos os outros vídeos do canal, tá bom? Até semana que vem, tchau, tchau. Tchau, tchau. Qual?